Olá pessoal, chegamos nesse vídeo onde eu vou falar do uso local do ácido tranexâmico para pacientes coagulados, ou seja, para a gente prevenir alguma possível hemorragia de um paciente que apresenta um alto risco de hemorragia. Então, nesse mais novo vídeo nosso aqui da cirurgia científica, então eu vou apresentar dois artigos e quais são as conclusões referentes a eles, tá certo? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e além disso também de ativar as notificações, para você receber todos os vídeos, todo o conteúdo relacionado à cirurgia oral menor que eu possa estar proporcionando para vocês, tá certo? E também não deixe de seguir eu nas outras redes sociais, tá joia? Então vamos lá para começar realmente sobre o trabalho. Então, ó, eu tenho esses dois artigos aqui, que é um a respeito de uma prevenção de hemorragia com ácido tranexâmico de uso local em pacientes anticoagulados após a cirurgia oral menor, em procedimento de cirurgia oral menor, uma revisão de meta-análise, e o outro é a efetividade do ácido tranexâmico em pacientes sistematicamente comprometidos na odontologia. Então, esses dois artigos, eu utilizei eles para eu poder chegar a alguma conclusão. Porque durante a aula vocês vão ver que não tem ainda uma coisa tão concreta, uma coisa tão assim, é um assunto relativamente novo e uma conduta clínica relativamente nova, tá certo? Mas para a gente começar a entender um pouco mais do como que a gente vai utilizar, o porquê que a gente vai utilizar esse tipo de medicamento, primeiro a gente vai utilizar ele em pacientes anticoagulados, ou seja, aquele paciente que ele apresenta alguma patologia sistêmica, ele tem alguma alteração, por exemplo, ele sofreu um infarto recentemente, um entupimento das artérias coronárias, ele tem uma alta possibilidade de formar trombos esse paciente. Então ele vai fazer o uso de anticoagulantes para que ele não venha ter para redução desse risco de um tromboembolismo ou alguma doença, um acidente cefálico cerebral, enfim, alguma coisa desse tipo, que ele vai ter essa doença sistêmica e vai fazer o uso desse medicamento. E ele fazendo uso desse medicamento, ele precisa de um procedimento odontológico cirúrgico. E aí ele vai ter um risco aumentado relacionado ao nosso procedimento, tá? Os medicamentos mais comuns prescritos nessa situação vão ser, os medicamentos vai ser a varfarina, que ela é um anticoagulante bem potente, muito utilizado, o nome comercial mais comum é o Marevan, ou então os antagonistas de vitamina K. Os antagonistas de vitamina K, o mecanismo de ação deles é o seguinte: a vitamina K é precursora de vários fatores dentro da cascata de coagulação. Então, quando tem a redução tem um antagonista, ou seja, vai ter uma redução da vitamina K no paciente, consequentemente, ele vai ter uma redução da presença desses fatores na cascata de coagulação, e isso daí vai aumentar, então vai reduzir a chance dele formar um trombo, e no nosso caso, aumentar o risco de ter hemorragia. E o risco das hemorragias também, elas são relacionadas ao procedimento cirúrgico. Como assim é um procedimento cirúrgico? Se a gente imaginar uma raspagem, ela tem o risco de ter hemorragia no paciente desse, mas é muito menor do que uma extração de um terceiro molar incluso. Então, é relacionado ao procedimento cirúrgico, ao grau de invasibilidade, quanto que a gente está sendo invasivo no procedimento, quanto maior a cirurgia, maior a possibilidade da gente gerar essa hemorragia, ou a presença de vasos sanguíneos, como por exemplo, tiver que envolver região de palato, região de língua, em que são regiões bem vascularizadas e tem vasos sanguíneos mais calibrosos. Então, o risco de ter uma hemorragia é maior. E ainda também a relação da sutura. Se a gente for fazer um fechamento ali na sutura por primeira intenção, é sempre mais favorável para a gente fazer uma estabilização e um controle hemostático do que se você fechar por segunda intenção, e que o alvéolo vai ficar aberto e, consequentemente, então o extravasamento de sangue fica mais fácil. A gente, vamos supor, uma sutura em X para a cicatrização de um dente que foi uma extração via alveolar, o coágulo ele tá ali, a sutura está ali apenas para manutenção do coágulo e não para coaptação das feridas. Então, se o paciente está propenso a ter uma hemorragia, se o X só está uma sutura em X, é mais fácil do que se a gente consegue fechar por primeira intenção, tá certo? E ainda a gente tem que lembrar do coagulograma, que é o exame adequado para a gente verificar isso. E principalmente o RNI, que é o exame que vem dentro do coagulograma, que ele vai avaliar a relação do tempo, a relação do anticoagulante com o risco de hemorragia, tá certo? Então, a gente analisando o coagulograma e pensando no procedimento cirúrgico, as medicações que o paciente toma, a gente pode pensar nas condutas que a gente vai seguir, tá? O mecanismo de ação do ácido tranexâmico é o seguinte: ele vai inativar o plasminogênio. Porque o plasminogênio, o que acontece? Ativação da via do plasminogênio, vai ter liberação de plasmina, a plasmina vai promover a quebra da fibrina. E a fibrina é ela que é uma rede de fibrina que é formada para ter a agregação plaquetária e a formação do trombo. Então, quando a gente quebra essa cadeia do plasminogênio, então a gente não vai dificultar, não vai liberar
a plasmina e, consequentemente, a rede de fibrina não vai ser quebrada. Então, nesse contexto, é aí que vai atuar o ácido tranexâmico, porque ele não vai deixar, então, a liberação da via do plasminogênio, e essa via, ela é bem complexa, ela faz parte da cascata de coagulação, tá? Então, a gente, por exemplo, tem até fatores da saliva que vai influenciar na ativação ou não do plasminogênio, tá certo? E como que a gente vai fazer a administração, então, desse ácido para a gente prevenir uma possível hemorragia? Fala-se em uso sistêmico. Uso sistêmico, eu não vejo aplicabilidade nisso. Vamos lembrar por quê. Esse medicamento, ele aumenta a possibilidade de desenvolver um trombo, ele aumenta a coagulação. E um paciente que tem uma condição sistêmica, em que ele tem uma doença e que deve ser evitada essa formação de trombo, eu não vejo a indicação na odontologia para a utilização desse medicamento. Então, de maneira sistêmica, não devemos utilizar. Agora, tem outras maneiras de utilizar na odontologia para a gente prevenir esses possíveis acidentes hemorrágicos. Uso de enxaguatórios bucais, ou seja, o paciente ele vai fazer bochechos perioperatório. Aí não existe um protocolo, tá? Pode começar alguns dias antes da cirurgia, seguindo no pós-operatório com os bochechos. A vantagem do bochecho é que ele pode ser utilizado tanto para cirurgias como exodontias, como para outras cirurgias, uma frenectomia, uma biópsia, enfim, qualquer outro procedimento cirúrgico dentro da cavidade bucal. E tem as aplicações intraalveolares. Dentro das aplicações intraalveolares, aí existe uma gama de possibilidades que eu verifiquei. Irrigação desse mesmo bochecho intraalveolar, vai ter gase embebida que vai ser mantida lá dentro do alvéolo por alguns minutos, ou vai ter uma gase embebida com esse enxaguatório bucal à base do ácido tranexâmico, que vai ser mantido, o paciente morde essa gase e fica durante uns 20 minutos, ou até mesmo pegar o comprimido, macerar ele, triturar ele bem, criar uma solução ou uma pasta junto com o soro fisiológico e inserir dentro do alvéolo. Então, e aí no caso é o comprimido de 500 mg de ácido tranexâmico. Então, tipo assim, a aplicabilidade tem todas essas maneiras, tá certo? E aí é que a gente vai chegar no que eu consegui ver na conclusão, que é o seguinte: tem efeito, o efeito é promissor, é bem legal, a gente pode lembrar disso daí quando aparecer um paciente pra gente que faz uso de anticoagulante e a gente precisa fazer um procedimento cirúrgico. Mas qual que foi o maior problema que eu reparei? Não existe um protocolo. Ainda, se a gente for ver nesses dois artigos, vamos supor, tem trabalhos que usou o ácido tranexâmico a 5%, tem um que usou a 10%, tem um que colocou a gás em bebida. Então, tipo assim, não tem ainda um protocolo com, nós devemos utilizar da seguinte maneira. Não tem ainda uma linha. E todo o trabalho finaliza com aquela frase clássica: mais trabalhos são necessários para a gente chegar a uma conclusão, para restabelecer um protocolo. Então, tipo assim, todos os trabalhos, porque como eu peguei duas revisões de literaturas, então eu peguei 2 trabalhos que pegou vários artigos para chegar numa conclusão. E os 2 trabalhos chegam no mesmo ponto. É eficiente, tem um resultado bem legal, bem favorável, mas não tem um protocolo pré-estabelecido ainda. Então, o que eu acho que a gente pode pensar? Na minha conduta, no meu questionamento clínico agora, vai ser o seguinte: uma carta na manga que eu tenho agora, mais uma carta. Num caso de um paciente anticoagulado, às vezes eu posso pensar em ter esse medicamento ali, um comprimido, alguma coisa, e se eu não conseguir controlar das maneiras usuais da qual eu já controlo a hemorragia, se esse paciente apresentar alguma alteração, eu tenho mais essa carta na manga, e aí eu vejo se eu uso, se eu macero, se eu faço a solução, enfim. Na hora eu vou resolver, porque eu preciso fazer esse paciente parar de sangrar, certo? E eu vou ter essa carta na manga. Tá joia, pessoal? Então, essa é mais um vídeo que eu gravei aqui agora a respeito de cirurgia científica. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais. Tá joia? Valeu, até a próxima!